Então é isso, bora para as últimas notícias do nosso querido futebol. Thiago na linha aqui, de volta. Por favor, não esquece de deixar aquele like para dar aquela moral pra gente, tá? O like nos ajuda demais, você não tem ideia. Então clica no gostei aí, gostei, muito top. Agradecer a galera do Hora do Flu que tá aqui me apoiando nesse novo projeto, né? Muito bom ter vocês aqui. E manda pra galera, porque a gente tem muita coisa pra falar. E não esquece de se inscrever, confere se você tá inscrito aí. Por favor, estamos na corrida aí para alcançar 1.000 inscritos, hein? Falta 500, falta pouco. Mas galera, a informação que saiu e eu queria dividir com vocês é que Everton Cebolinha já tem um novo clube, muito provavelmente, tá? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cebolinha não deve mais atuar pelo Flamengo. O atacante bem próximo de assinar um pré-contrato com o Krasnodar. O empresário vão negociar saída imediata. Então é isso. O contrato com Cebolinha com o Flá vai até dezembro e não terá renovação. O jogador já tá até ficando fora das relações em relação aos jogos do Flamengo, tá, pessoal? Então é isso. A gente tem Everton Cebolinha se despedindo aí do Flamengo e muito provavelmente indo para o clube turco Krasnodar. O mesmo clube que tentou a contratação de Canóbio, né? E o Canóbio não quis ir para lá. Mas aí a gente tem o Everton Cebolinha querendo ir para a Rússia. Cara, eu acho que o Everton vai demorar muito para voltar pro Brasil, não. Ele vai para lá, vai ficar um tempinho e vai voltar. Porque ninguém merece jogar na Rússia. Mas é porque eu acho que ele tem bola, tá? Eu acho que o Everton Cebolinha tem bola para atuar em outras equipes no Brasil, né? Eu acredito mesmo. Outra coisa que eu queria comentar com vocês também, que é talvez a informação mais importante, é para onde vai Luiz Henrique. Olha só, a informação que acabou de ser da ESPN é que Luiz Henrique quer sair do Zenit, né? Nesta janela de transferência. Nesta janela. Lembrando que esta janela fecha no dia 11 de setembro. O atacante ficou bastante chateado com a negociação frustrada com o Flamengo, que mudou a rota durante as tratativas e acabou melando o acordo, né? Flamengo que tentou a contratação tanto de Thiago Almada, né, e também de Luiz Henrique, e ambas as contratações não deram certo, né? O Thiago Almada foi pro River e o Luiz Henrique, até agora, ficará no Zenit. Mas, cara, tem um problemão aqui pro Luiz Henrique, cara. Um problemão mesmo, né? Por quê? É difícil tirar o Luiz Henrique da Rússia, pessoal. É muito difícil. Porque, querendo ou não, ele já tem um valor absurdo no mercado. A gente tá falando de um jogador que é avaliado ali cerca de 25 a 30 milhões de euros, cara. E no Brasil, meu amigo, o único clube que pode pagar isso é o Flamengo e o Palmeiras. E o Flamengo já deu errado, né? Então não deve tentar novamente. E o Palmeiras, parece até que ele foi oferecido mesmo ao Palmeiras. Porém, o Palmeiras ali, ó, não teve o interesse. Então, assim, fica à mercê do Luiz Henrique esperar propostas lá de fora, né? Lá de fora, lá da Inglaterra, né? Da Itália. Só que tem outro problema. Por causa da guerra da Rússia, a Rússia sofre embargos e ela evita negociar com clubes europeus. Mano, vocês estão entendendo, né? Então, no Brasil, os clubes que têm condições de pagar o que o Zenit quer não querem o Luiz Henrique. Lá fora, o Zenit não vai querer vender por causa dos embargos. Resumindo, o Luiz Henrique, em pleno 2026, está preso ao Zenit, pô. Tá preso, não tem muito o que fazer, não. Aí ele quer sair, beleza, mas não tem o que fazer, né? E outra, todo mundo sabe a dificuldade que é negociar com o Zenit. Galera, é uma dificuldade absurda. Todo mundo que tu viu aí, todo time que tenta tirar jogadores do Zenit, é só se pagar o que eles querem, né? Você vê aí o Pedrinho do Cruzeiro, né, que foi lá comprar o Gerson, mas pagou o que os caras queriam, né? Só pra você ter ideia do Gerson no Cruzeiro, rolou isso aqui, ó. Galera, o Cruzeiro pagou 27 milhões de euros fixos no Gerson, pô. Cerca de 176 milhões de reais. Pô, então, para negociar com os caras é só fazendo isso, né? E ainda esse acordo ainda inclui 3 milhões de euros ali de bônus e tal. Então, assim, cara, é assustador, irmão. Assustador. Quase 30 milhões de euros para tirar o Gerson de lá. E pagou os 27 fixo. Então, assim, cara, o Luiz Henrique esquece, cara. O Luiz Henrique, tu vai ficar aí, cara. Tu vai ficar aí.
Só se fizer um bem bolado, muito bem bolado mesmo. Às vezes o Zenit quer algum jogador de alguma equipe brasileira, a equipe brasileira pode dar o jogador e dar mais dinheiro ainda, porque tem que ter dinheiro, senão os caras não fazem nenhum negócio. É aquilo, eu espero que nos próximos anos, os jogadores ali que são destaques, jogadores que realmente são muito bons, cara, pensem 2 vezes pra ir pra Rússia, cara. Pensem 2 vezes exclusivamente pro Zenit, cara. Pensa aí 2 vezes, 3 vezes. Será que é isso mesmo que você quer pra sua vida? Porque às vezes lá você vai ficar ilhado, né? Você não vai jogar muito lá, não vai chamar tanta atenção, e clubes da Europa não vão se interessar em você. Clubes brasileiros que se interessam em você e sabem da qualidade que tem, não terão a condição e não terão um negócio com o Zenit, porque o Zenit não vai querer negociar. Então, assim, que buraco que se enfiou o nosso mano Luiz Henrique. Mas ó, o vídeo não acabou não, que tem mais informações agora. Bora falar de Vasco. Galera, a informação do Herman Garcia Grova, que é um dos melhores aí jornalistas que tem, disse que Olímpia e Vasco estão disputando a contratação do Gabriel Ávalos, tá? A equipe brasileira, né, perguntou ali as condições nas últimas horas. Já o time paraguaio, né, já tem contatos aí há mais tempo. A gente tem um contrato do Ávalos que termina aí no fim do ano. Ávalos que quase pintou no Fluminense também, foi um dos nomes que a diretoria tricolor tentou ali, mas a torcida não quis muito e isso fez com que o Fluminense diminuísse, até pelo valor que estavam pedindo, né, na época eles estavam querendo 5 milhões no Ávalos. Hoje o Independente já aceita ali 1,5 milhão, né? Pelo que eu ouvi do meu repórter Thiago Manulo, né? Que trabalha lá no Hora do Flu. E a gente então tem o Vasco e o Olímpia de olho no Ávalos, que se enfrentaram, né? Vasco e Olímpia se enfrentaram e o Vasco deixou-lhe a lapada, meu amigo, no Olímpia. 4-1 fora de casa, virando o jogo. Rapaz, né? Quem esperava isso aí? Mas o Vasco aí mostrou muita força na Sul-Americana. Vamos falar um pouquinho do Ávalos, então? Na tela para vocês, meus amigos. Ávalos, 35 anos de idade, já é um jogador bem veterano, né? Mas vem de uma temporada muito boa mesmo. Dá uma olhada aí na tela para vocês os números do Ávalos na temporada 26, beleza? Foram 24 jogos, 11 gols e 4 assistências. 15 participações diretas em 24 jogos, números muito bons, tá? E no ano passado também teve números bons, mas os números desse ano, com menos jogos, ele conseguiu fazer quase a mesma coisa, até um pouquinho mais, né? Então, mesmo com 35 anos e com 26 anos, quer dizer, na temporada 26, o Ávalos conseguiu mandar bem aí, tá bom, meus queridos? Então é isso. Esse é o jogador que o Vasco está tentando. Lembrando que o Vasco não é de hoje, que está procurando ali um centroavante para se chamar de seu, né, para resolver as questões ali do gol e tá olhando aí para a questão do Gabriel Ávalos, né? O que eu acho? Eu acho que é um cara que tem presença de área, né? É um cara que tem presença de área, é um cara que pode fazer seus gols, mas eu fico muito pensando no sentido de quanto tempo será que ele vai demorar para poder se adaptar ao futebol brasileiro, porque o Vasco não tem muito tempo, pensando em campeonato brasileiro, né? O Vasco tá lá embaixo, então fica bem complicado toda essa situação. Mas de qualquer forma, é um cara que, como você pode ver, fez ótimos jogos, tem bons números, né? Lá na Argentina, que é considerado um futebol difícil, né? O nível brasileiro é um pouco mais difícil? Mas jogador que costuma atuar bem na Argentina, costuma atuar bem aqui. Não é uma regra, mas acontece, tá? Acontece. Então é isso. Vasco de olho no Ávalos. Beleza? Então é isso. Vamos seguindo aqui. Muito obrigado você que chegou até o fim desse vídeo. Não esquece de deixar aquele likezão para ajudar a gente e se inscrever aqui no Thiago na Linha. Estou indo embora, mas em breve a gente volta com mais informações do Brasil e do mundo para você. Valeu, pessoal. Tamo junto. Forte abraço.